Meus caros alunos de oitavo ano, vamos aqui para mais uma aula agora na tentativa de revisar com vocês conteúdos importantes aí que vão cair na nossa avaliação. É o conteúdo que também está lá nas questões complementares. Basicamente, vou me restringir nesta primeira aula aqui de revisão aos termos ligados ao nome, beleza? Nome entendido aí como as palavras que podem variar, né, em gênero, em número, exceção feita aí ao advérbio. Então, peço que vocês fiquem atentos e qualquer dúvida que aparecer, seja na explicação, seja na resolução dos exercícios no final, por favor, mandem para mim lá no site da escola. Vou ter o prazer de resolver para vocês, tirar as dúvidas. Isso para mim realmente me faz muito bem. Vocês sabem que eu curto isso, gosto demais, tá bom? Vou abrir aqui a nossa apresentação e a partir daqui vocês vão acompanhar comigo, beleza? Esta aula vai ser breve, vou investir em aulas de blocos menores para que vocês possam receber informação mais enxuta e processar melhor essas informações. Então, vou separar as coisas. Hoje eu vou falar então de termos ligados ao nome. Primeiro, vamos explicar aí o que é nome quando eu falo. Naturalmente, eu não estou falando de nomes de pessoas, não necessariamente, né, nomes de lugares, sei lá. Eu estou falando a classes de palavras. Então, aquilo que é nome é considerado um substantivo que é um nome, porque ele, primeiro, designa as coisas pelo nome que elas têm, né? Ora próprios, ora comuns, os substantivos, mas é importante que vocês percebam que os substantivos muitas vezes têm sentido incompleto, assim como os adjetivos, como também os advérbios. Os substantivos, adjetivos ou advérbios que forem incompletos vão pedir complemento, não é? Aí nós teremos os complementos nominais. Quando os substantivos tiverem sentido completo, eles terão palavras girando ao redor deles que nós vamos chamar de adjuntos adnominais. Eu vou falar sobre cada um desses aqui para tentar deixar mais claro para vocês, né? E muitas vezes os substantivos recebem algumas qualificações, né, por meio dos adjetivos e aí vão funcionar como predicativos, ora do sujeito, ora do objeto. Vou revisar cada uma dessas coisas com vocês e logo depois vou fazer um ou dois exercícios para fixar melhor aquilo que eu venho falando já há algumas semanas. Combinado, meus caros? Vamos lá então, começando aqui pelo adjunto adnominal. Está aí na sua tela uma definição. Vou começar pela definição porque nas outras aulas comecei pela exemplificação. Então vou fazer um caminho divergente, diverso, né, do que eu fiz da outra vez, porque acredito mesmo que com estratégias diferentes de abordagem de um mesmo tema a gente pode aprender mais e aprender melhor. Então vejam bem esta definição que tem aqui, ó, um adjunto adnominal é o termo que se liga a um nome ou a uma palavra substantivada, né? Então um substantivo ou uma palavra substantivada para qualificá-lo, para determiná-lo. É expresso geralmente por um adjetivo, por uma locução adjetiva, por um artigo, por um pronome ou por um numeral. Naturalmente, tudo isso que eu acabei de falar, ó, numeral, pronome, artigo, locução adjetiva ou adjetivo, tudo isso tem a ver com a análise morfológica. Então, eu preciso ter noções de análise morfológica para saber um pouco de análise sintática. Numa análise sintática, isto é, quando eu analiso as palavras de uma oração na relação que ela tem com as outras, eu tenho alguns nomes, né? Adjuntos adnominais, por exemplo, vão corresponder ao que na análise morfológica seria ou um adjetivo, ou uma locução adjetiva, ou um artigo, ou um pronome, ou um numeral. Note que uma coisa está ligada à outra aí, tá certo? Então, existe sempre essa correspondência entre os dois níveis de análise. Olha aqui uma frase que eu peguei aleatoriamente de uma revista que estava lendo, uma revista, como vocês veem, antiga. Olha, neste Natal, estimule a criatividade de seus alunos. Então, temos lá o sujeito, ó.
Sujeito, opa, melhor. O sujeito é oculto, nós não temos o sujeito. Então vem assim: estimule a criatividade de seus alunos neste Natal. Vamos pegar esse termo aqui, é um termo que tem um núcleo, o núcleo é Natal, e ele vem seguido de uma palavra relacionada a esse núcleo. Vocês concordam que Natal é um substantivo? Sim, quase posso ouvir a voz de vocês. Então, o que gira em torno de um substantivo que funciona como núcleo, né? Tudo que tiver relacionado a ele, vai ser um adjunto adnominal. Neste caso, a palavra neste é um adjunto adnominal da palavra Natal. Beleza? Vou te dar 3 segundos aí para você localizar um outro adjunto adnominal no objeto direto. Qual que é o objeto direto? O objeto direto está aqui, ó. A criatividade. Qual que é o núcleo? Núcleo é a criatividade. Qual será o adjunto adnominal? Pensa lá. 1, 2, 3. Beleza! Para você que sabe que aquilo que não é núcleo é adjunto adnominal, você já me respondeu que o A é adjunto adnominal de criatividade, certo? Muito bem. E nesse termo aqui, ó, de seus alunos, eu tenho a palavra seus relacionada à palavra alunos. É, portanto, um pronome possessivo. E os pronomes, quando estão especificando um substantivo, eles vão funcionar exatamente como adjuntos adnominais. Então, nesta oração aqui, você viu pronomes e artigos funcionando como adjuntos adnominais, beleza? Relembrando que adjuntos adnominais correspondem àquilo que na análise morfológica é chamado de adjetivo ou locução adjetiva, artigo, numeral ou pronome, beleza? Qual é o raciocínio? Pega um termo, sei lá, sujeito. Qual é o núcleo desse sujeito? Everaldo. E o sujeito inteiro seria o Everaldo aplicou a prova na semana passada. O sujeito aí seria o Everaldo. O núcleo é Everaldo. Aquilo que não é núcleo é adjunto adnominal. No caso aí, o. Belezura? Foi um artigo, mas bem que poderia ser um pronome do tipo nosso Everaldo aplicar a prova, tal. Poderia haver aí um adjetivo, o excepcional Everaldo aplicará a prova, e o e excepcional seriam adjuntos adnominais. Alright? Complemento nominal, então, vai ser quando o substantivo não tiver sentido completo. Olha a definição aí, ó. É o termo da oração exigido como complementação de alguns nomes. Esses nomes, no caso, como nós já falamos, substantivos, adjetivos ou advérbios. Geralmente ele é regido por preposição. Bora ver aqui nessa primeira oração, ó. A criança tinha necessidade de brincadeiras. Observe que o de brincadeiras está grifado como está grifado. Na oração abaixo é o seguinte, ó. Os turistas tinham disposição para a caminhada. Atenção, hein, meus amigos. O de brincadeiras está relacionado ao verbo tinha. Por exemplo, a criança tinha de brincadeiras? Não. O de brincadeiras está ligado ao termo criança, sei lá, a criança de brincadeiras? Também não. Ele está ligado a quê? Ao termo necessidade, que não é verbo. Necessidade é um substantivo, é um nome que pede complemento. Ó, a criança tinha necessidade, se eu falar isso, eu preciso perguntar necessidade de quê? Então é sinal de que a palavra necessidade pede complemento. E sendo um substantivo que pede complemento, o substantivo é nome e o complemento é nominal. Mesmo raciocínio você aplique na de baixo. Ó. Os turistas tinham disposição para a caminhada. Beleza, você falar que tinha disposição. Disposição para quê? Para se alimentar, para correr, para olhar as obras de arte. Enfim, para que tinham disposição? Sei lá. Então percebam que a palavra disposição pede complemento. Como ela é um substantivo, ela é um nome. Um nome que pede complemento tem o termo seguinte como um complemento nominal. Observe também que o complemento nominal começa com preposição, tá certo? Ó, então, complemento nominal é o termo que complementa o sentido de um nome, normalmente um substantivo abstrato. Alright? E por fim, o predicativo. Como assim por fim, Miss Eleven? São só 3? Sim, são 3 os termos que estão relacionados ao nome, né? Termos ligados ao nome. O predicativo, o complemento nominal, o adjunto adnominal.
Aqui eu tenho, como todos os outros, né, o início por uma definição. Predicativo é o termo da oração que qualifica, classifica ou expressa um estado do núcleo do sujeito ou do núcleo do objeto. Como assim, Mister Ever? Os torcedores saíram alegres. Olha só. Qual é o sujeito dessa oração? O sujeito é os torcedores. O que eles fizeram? Eles saíram. E aí vem logo a seguir com o estado em que eles se encontravam quando saíram. Saíram alegres, muito provavelmente porque o seu time venceu, não é? Então os torcedores saíram alegres. Percebam que alegres não qualificam, a palavra alegre não qualifica saíram, que é verbo, qualifica o núcleo do sujeito. Portanto, aqui ele não faz parte do sujeito, mas é uma qualidade dele. Tá bom? Tá no outro lado, tá no predicado. Ó. Significa que ele é um predicativo desse sujeito. A mesma coisa vai acontecer embaixo, só que em vez de ser um predicativo do sujeito, vai ser um predicativo do objeto. Gostaria que observassem aí a oração, então. A oração é: os torcedores consideraram o jogo fraco. Percebam lá, ó. Sujeito, os torcedores. O predicado, tudo isso, consideraram um jogo fraco. Qual é o verbo do predicado? Consideraram. Quem considera, considera algo. Significa que esse verbo é transitivo direto, né? Ele pede um complemento ao. Quem considera, considera algo. Considera o quê? O jogo. Tá legal. O que eles consideraram o jogo? Consideraram o jogo fraco. Então, fraco qualifica a palavra jogo, que no caso é o objeto direto do verbo consideraram. Portanto, fraco aqui é um predicativo do objeto. Os predicativos podem ser do sujeito ou do objeto. No exemplo de cima, a gente viu um predicativo do sujeito, que qualificava o sujeito, e aqui eu estou vendo um predicativo do objeto, porque qualifica o objeto direto. Maravilha? E assim vimos os três termos que estão ligados ao nome. São eles predicativo, complemento nominal, adjunto adnominal. Agora vai aqui um exercício para vocês. Prestem bem atenção, vou resolvê-lo com vocês para a gente entender melhor e aplicar direitinho o que nós vimos. Na frase, as empregadas das casas saem apressadas, de letras e garrafas na mão, de latas e garrafas na mão, para a pequena fila de leite, os termos destacados são. Vou ler de novo que eu li meio mal, então, por favor, me perdoem e vamos ouvir novamente. Ó. Em as empregadas das casas saem apressadas, de latas e garrafas na mão, para a pequena fila de leite. Ok. Os termos destacados, no caso apressadas e de leite, são respectivamente o quê? Quando eu encontro um exercício desse, eu penso da seguinte maneira: se ele falou termo destacado, tem que estar aí um termo destacado. No primeiro, as empregadas das casas saem apressadas. Apressadas está relacionado a empregadas das casas, então está ligado ao núcleo do sujeito, só que não faz parte do sujeito, tá vendo? O sujeito é só as empregadas das casas. Se ele não faz parte do sujeito, não vai ser um adjunto adnominal, mas alguma coisa que qualifica o sujeito. Neste caso, um predicativo do sujeito. Vou ver aqui nas alternativas. Só tem uma que me diz predicativo do sujeito, é essa daqui, a B. Então vamos ver se o termo seguinte é um adjunto adnominal para ver se a alternativa B está realmente certa. Para a pequena fila de leite. Então, de leite está relacionado ao nome fila, especificando o tipo de fila. É um adjunto, então esse exercício é a letra E, B, Brasil. Agora, para a gente reconhecer um complemento nominal, já que na anterior a gente viu predicativo do sujeito e viu também adjunto adnominal. Agora, um complemento nominal. Reconheça em cada oração o complemento nominal. Bora lá. Marcos sempre foi leal com seus amigos. Eu sei que o complemento nominal sempre começa com preposição. Então, vou localizar na oração uma preposição. Cheguei no com. Com seus amigos qualifica o adjetivo leal. Então, aqui, ó, com seus amigos é o complemento nominal da frase a.
Na oração B, tá assim, algumas empresas determinaram uma limitação de quê? Dos lucros. Dos lucros é o complemento nominal de limitação, belezura? Mais que isso, na oração de letra C, está escrito: os alunos apresentaram resistência ao aumento da mensalidade. Ó, quem apresenta resistência a alguma coisa. Ao que, Mister Ever? Ao aumento da mensalidade. Muito bem. Penúltima oração. Estamos contentes com sua visita. Quem está contente com alguma coisa. Então, com sua visita, complementa o adjetivo contentes, portanto, é um complemento de um nome, e aí é um complemento nominal, com sua visita. E por último, todos os projetos foram benéficos à população. A população está diretamente ligada ao adjetivo benéficos. Nesse sentido, sabendo que benéficos é um nome, a população vai ser o complemento deste nome, um complemento nominal, tá certo? É isto, meu povo. Espero ter deixado mais claro para vocês aqui o que nós pretendemos dizer nesta aula, que foi falar sobre os complementos dos nomes, ou melhor, os termos ligados aos nomes, no caso, o complemento nominal, o adjunto adnominal e o predicativo do sujeito ou do objeto. Então, vou encerrar a nossa aula por aqui para que vocês possam processar as informações que eu passei, beleza? Grande abraço para vocês e a próxima aula vai ser dos termos ligados ao verbo. Quais serão os termos que numa oração estão ligados a um verbo? Grande abraço a todos vocês. Tchau, tchau.